E estávamos nós mais uma vez vivendo os sonhos de um lado oposto da moeda em que vivíamos antigamente. Vivíamos o sonho do encanto, o encanto do País das Maravilhas que nunca existiu, em que as vendas do nosso olho foram caídas. Estávamos ali de novo sendo iludidos e ludibriados pela figura do que, eu vou dizer o nome, porque o reverendo Augusto Nicodemos, né, representante aí que se mudou para cá, então ele estava presente até nos nossos discipulados uma vez por mês. Meus pais, aproveitando o ensejo do assunto que está em pauta, a respeito do extremismo, do modus operandi das pessoas que aderiram como única e exclusiva verdade ou sobrepujante realidade, sentido de realidade através do que conheceram da doutrinação, da estruturação filosófica e teológica dessa linhagem, trazendo-se um enrijecimento no orgulho, uma exacerbação o qual lhe traz um espírito de prepotência, de arrogância, não de todos, mas de alguns exclusivamente, e o quais esses alguns sobressaem de uma maneira a ser desesperador, aflitivo quanto à opressão exacerbada em cima do que tem menos voz, do que tem menos poder de persuasão, que tem menos uma cognição ainda um tanto limitada por falta de um conhecimento, acaba que sobressaindo de forma a parecer com que eles estão realmente em cima de uma razão, em cima de uma razoabilidade que lhes permitam agir a ponto de que estariam imunes às observações do comportamento que são resultados e frutos realmente do que se diria para ser uma observação da árvore que não der frutos, né? O machado está posto, portanto dai frutos. Quais que são os sintomas de um crente transformado e regenerado? É a transformação. Nada além da transformação pode justificar muito mais do que qualquer outra situação, circunstância ou coisas quando se diz em relação ao evangelho, ao entendimento, à transformação, à produção do que o evangelho como a semente do poder restaurador, como o evangelho na perspectiva do trabalhar no ser, na transformação. É sobre isso que também gostaria de incluir experiência a qual eu tive. Parte do louvor numa igreja presbiteriana, 3 meses após a minha saída da congregação oficialmente, e ali foi um momento bom, legal, de conhecimento, tudo novo, tudo diferente. Encontro de vários ex-CCBs, muitas visitas que a gente levou para lá, eu levei para lá, inclusive alguns ficaram lá e estão até hoje. Pregação top, excelente, a pregação cristocêntrica. Mas com o passar do tempo, incluindo que eu fui trabalhar num business, num negócio, numa empresa, em que esse pastor era gerente. Nesse período, nesse momento, eu cheguei a concluir que pregações tops, maravilhosas, com opções de abordagens diferentes e sendo ainda elas bíblicas, eu encontraria na internet, qualquer lugar. Inclusive, apesar da maravilhosa pregação que existia naquele ambiente que eu pertenci, né, pela primeira vez, inclusive eu estive no grupo de louvor, né, houve casos também anormais que não condiz com o ambiente que deveria prevalecer, uma honestidade, uma transparência, uma sinceridade, uma franqueza. Houve caso ali que não aconteceu só comigo, com outros que não vêm ao caso. Então foram chavezinhas que foram juntando. Então, para concluir esse pensamento, apesar de maravilhoso tudo que eu ouvi, aprendi, cresci ali, mas eu digo que muitas das bases do que precisou para o vivenciar no dia a dia, não foi dali que foi extraído. Então eu cheguei nessa conclusão de que eu não precisava tanto, não estava abandonando. Por quê? As pessoas confundem e vem aquela incisividade da galera que já cai por extremismo, dizendo de novo, em subjulgar, porque pareceu que ele está querendo dizer isso. Depois desses 8 meses, eu divaguei por 3, 4 meses em busca de outra igreja, e lá encontrei, onde fizemos discipulados
Por 3 meses, era quase 11 ex-CCBs. Iam batizar 7 ou 8, zerou. Porque durante o discipulado nós vimos tanto pelo em ovo, como diz o ditado, né? Parecia que uma lupa da igreja, da religiosidade. Vamos ressaltar esse daqui. E aquele pelo em ovo parecia muito maior do que o próprio ovo. Aí, isso daí trouxe uma bagunça, uma forma de exacerbada de observação nos detalhes, que parecia igualzinho os hipócritas e fariseus. Quando Jesus disse, vocês pagam, perfeito, vocês dão o dízimo, perfeito, não estou falando contra isso, assim, digamos em outras palavras, mas até da hortelã e do cominho, vocês não negam nada, maravilha, todos deveriam agir assim. Mas aí vocês veem, tipo assim, tão detalhista, ressaltar que isso vos justificará diante daquele um que está lá orando, triste, mas eu bato aqui no peito, faço isso, faço aquilo. Entendeu? E foi um momento também dessa segunda, já pulando aí rapidão para a segunda, em que, quando da minha parte houve muitos questionamentos e foi desencadeando naquela estrutura de sede em que nós todos entramos e estávamos, foi nos aparecido um sistema maravilhoso em que preenchia numa completude em que nós precisávamos, porque a congregação, ela demonstra isso, ela é imponente nas suas demonstrações para as pessoas exteriorizadas, porque ela tem a maior orquestra do mundo, porque ela é esplendorosa na sua organização aparente, né? Homens, mulheres, véu, se pira uma foto dentro, tudo branquinho de lado, os ternos, é tudo os modus operandi de uma organização transformada isso para pro oposto do que o evangelho transformador, né? Que é que o justo viverá pela fé, né? Ele será tocado pelo que não é visível, não pelo que é palpável, que ele será guiado. Por isso que é um problema. Eu estava ouvindo agora mesmo uma pregação aqui, os testemunhos que aconteceu ontem, aqui em Boston, do ancião novo lá da Flórida. Eu vi ali o testemunho, quase 15, 18, 20 minutos, exemplificação de sinais que eu busquei, que eu consegui, milagres de fulano. Ele não falou Jesus Cristo nem um momento de toda a testemunhança que durou quase meia hora. Nada. Não foi exaltação, nada. Foi tudo a minha busca, o meu jejum, o meu não sei o que tem, eu sou santo. Mas as pessoas estão abrindo os olhos, porque na pregação ficou xoxo. Ficou xoxo. E estávamos nós, mais uma vez, vivendo os sonhos de um lado oposto da moeda em que vivíamos antigamente. Vivíamos o sonho do encanto, o encanto do País das Maravilhas, que nunca existiu, em que as vendas dos nossos olhos foram caídas. Estávamos ali de novo sendo iludidos e ludibriados pela figura do que, eu vou dizer o nome, porque o reverendo Augusto Nicodemos, né, representante aí que se mudou para cá, então ele estava presente até nos nossos discipulados uma vez por mês. Então, fomos tomados dessa gana de estarmos de novo no pódio, estarmos ali de novo no holofote. Sorrateiramente nós nos convencemos de que aquilo ali não era o pódio, não era o holofote CCBano, então estávamos caminhando naquele holofote da comoção de que o reverendo estaria vindo para cá. Fomos de novo captados pela fala do próprio pastor ali, num tom autoritativo, no qual nós não detectamos a primeira instância. Só que depois, quando desencadeou todo o sistema de novas escamas caindo dos olhos, tudo isso colou toda a peça no jogo de novo, porque foram muitas maneiras de persuasão, tanto durante o discipulado, que nem foi o discipulado. Tanto nós ouvimos falar de que o discipulado é essencial, muito bom. Ali as explicações básicas do cristianismo, a fundamentação estrutural da trindade, do pecado no homem, coisas essenciais de conhecer a Jesus como Deus. Não tem como revogar não tem como trocar essas coisas. Mas o discipulado em si, que foi formatado ali, foi a exaltação do sistema presbiteriano.
por 3 meses falando e explicando e ponderando, colocando a imagem do reverendo famoso teólogo, etc., e colocando a imagem ponderante em crescimento da igreja, em contribuição com o país na Ásia, lá do Nepal, etc., etc., o qual, e colocando um congresso anual que viria a figura X, figura Y, com pagamento de $800 para o ticket para o ingresso, e vagas esgotando, uma comoção que se transformou tudo no que mais nós precisávamos para substituir, e com muito mais ênfase, já no mundo em que agora realmente os holofotes estão, porque estamos no lado oposto. Era assim um preenchimento de algo que nos foi tirado, só que não se tratava nada de evangelho. Nunca se tratou de evangelho. Não se tratava nada de seriedade, compromisso, mas se tratava de um crescimento. Porque aonde que você, vendo o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que foi bem nessa época, onde começou a ruir tudo lá dentro, porque eu comecei a perguntar, inclusive uma das perguntas foram exatamente essa. Mas, pastor, podemos contribuir com os irmãos do Rio Grande do Sul? Não. Vocês podem, a igreja está aqui arrecadando dinheiro. Só que saiba de uma coisa, tanto para o cara lá que está no semáforo, se vocês derem alguma coisa, vocês contribuírem com o Rio Grande do Sul, vocês não estão fazendo conforme a Bíblia manda, estipulando genuinamente para Deus. Não é, cara, que absurdo que a gente ouviu. Não é para Deus, porque você tem que fazer para a igreja e comunicar à igreja que existe uma necessidade X, Y, uma necessidade tal, e os diáconos vão para esse local ou se dirigir a essa casa ou a essa pessoa. Então, digamos que tudo para ser considerado genuíno no âmbito de contribuição, de dízimo, de oferta, você tem que fazer tudo para a igreja, passar por moldes e parâmetros da igreja. Isso aí foi bem explicado lá. Ficou muito estranho. Mas aí quando ele chega do Nepal, o pastor chega do Nepal e com aquela persuasão e comoção e colocando na internet que estava evangelizando, lá que eles fazem sacrifício na rua, eu acompanhei todo o processo, né? Todo o pessoal que estava lendo o discipulado, ICB também acompanhou. Ele vem com a maior capacidade incoerente, que até hoje nunca me respondeu sobre todos os fatos que eu coloquei e nem quis e muito menos pedir perdão diante do povo dali que estavam. Por isso, esse espírito de ensoberbecimento, esse espírito de arrogância, são modos operantes que trabalham no coração de quem se desperta para uma verdade parcial e quer trazer ela como absoluta e total realidade, única, exclusiva, e está errado. Aí ele diz assim, vem aqui, chega baixinho, falando ali, eu lembro as pessoas que estavam aqui, os meus irmãos sentados aqui. Irmãos, paupérrimo país do Nepal, uma pobreza extrema, mais de 80% das pessoas analfabetas. Mulheres andam 2, 3 dias para congregar. O culto dura 6 horas lá. E levam as crianças nas costas, porque lá as mulheres trabalham e os homens fazem o trabalho leve ou nem trabalham, sem uma forma diferente. Outro fato é que a cultura é oral. Eles não têm leitura. Então, o próprio conhecimento das escrituras tem que ser oral. É oral, lá em muitos países ao redor. Não é exclusivamente essa imposição de coma a Bíblia, engula a Bíblia, vai para a Bíblia. A Bíblia é a nossa base de estruturação de fé. Mas se alguém falar que oral não é suficiente, sendo que a fé vem pelo ouvir, é uma exacerbação do pelo do ovo. É a cauterização do exagero. Você não fala nada, mas por causa de você não deixar de falar algo e explicitar, que é exatamente a maneira que a Bíblia realmente não explica as coisas, mas o espírito da grandeza, a arrogância, do orgulho, que já está em trabalho constante de crescimento, faz esse exacerbacismo, que eu não sei nem dizer como, a se tornar uma das ferramentas mais utilizadas desse meio. Aí vai e diz que todo esse contexto histórico do Nepal, as pessoas que lá por lá andam, que vivem lá, são paupérrimas porque não dizimam. Não tem a mentalidade do dízimo. Porque nem o pastor fala sobre o dízimo lá porque eles não têm dinheiro. Mas é um ciclo infechável, incerrável. E pensa que eu não observei esse ponto e foi a primeira pergunta que fiz de imediato. Mas você acha que será restaurador a condição de toda essa galera, de todo esse povo, mediante um governo
em que controla um governo autoritário ou corrupto, ou a formulação que for, se eu chegar com essa mentalidade de tal dízimo que você está impondo, que é o dízimo que eu não posso oferecer uma gratuidade para quem está na esquina, ou para quem lá do desastre do Rio Grande do Sul, porque Deus não está recebendo como deveria ser, porque a igreja canal de Cristo é a presbiteriana, e que eu devo dar para a igreja, e os diáconos ungido pelo anjo do céu que desceu, digamos assim, que é o que pareceu. Somente a partir dali será válida a sua observação. Não, daí ele diz, então por causa dessa mentalidade eles são paupérrimos. Heresia. Falou o quê? Até hoje nunca respondeu. Nunca retroagiu nas suas palavras. Porque é humilhante. É humilhante. Aí vem a segunda questão. Olha, aqui na nossa igreja, eu estava lá em Cambridge, na outra igreja, e mudei para cá. A pessoa não tinha mentalidade do tal dízimo. Só que em nenhum ponto nós estávamos discordando da estruturação teológica do dízimo que ele estava impondo com toda essa ênfase errada. Nem era discordação que não existe dízimo. É a discordação de que a maneira que ele estava fazendo era uma troca. É uma incisividade naquilo que você leva a criar uma motivação de maneira errada, uma motivação errada. É uma motivação que ao invés de você ser compungido no seu ser, como um doador voluntário e de gratuidade, me fugiu a cabeça aqui, uma maneira referencial de você ser alguém que é bem generoso, generosidade. Ele estava impondo um pensamento que leva você a desenvolver uma motivação errada. Tudo sutilmente acontecendo debaixo dos nossos olhos. Então, quando eu me mudei para essa igreja aqui de Cambridge e eu implantei essa mentalidade de dízimo, agora as pessoas estão todas que trabalhavam de helper, de ajudante, de vivia sofrendo e trabalhava nos domingos. Inclusive essa doutrinação de domingo num país capitalista que tempo é dinheiro, eu havia ouvido isso na outra igreja. Inclusive quando eu trabalhei para esse outro pastor lá, dos 3 meses eu folguei um domingo porque ele falou: não temos rota para você. Ele mesmo quebrava todas as regras. Eu vi pessoas que nem sabiam que ele era pastor chorar. Um dia eu encontrei eles na rota, nas ruas de Boston, não sei de Boston, chorando. Eu não aguento mais. Esse pessoal parece que dizem querer ser cristão. Mas, cara, que absurdo. Coisas que eu ouvi e vi dentro daquele lugar que não representa nunca um ambiente de pessoas que são líderes, gerentes de cristãos. Um ambiente de cristianismo. Entendeu? Então, o que aconteceu? Aí ele pega e fala isso, que gerir essa mentalidade e as pessoas de empregados passaram a ser patrão. Agora a igreja arrecada quantos? $20 mil por mês. Agora a igreja tá pá. Fulano tem isto, tem aquilo. As mulheres são donas dos seus esquédios. Legal. Parabéns para essas pessoas. Parabéns para essas pessoas. Ditando aqui, me lembrei de um outro acontecimento que influenciou a maioria de nós a juntar os fatos recorridos dentro dessa igreja. Foi de que o pastor exigiu, num dos finais, isso está nos grupos ainda, né, que foi finalizado, mas continua aqui arquivado, exigiu que a gente deveria, quem não participasse da escola dominical não poderia ser batizado ou consequentemente membrar. Dois que já eram batizados não poderia membrar. Ele deixou claro isso, falou: tem gente que está faltando e não vai poder membrar e nem fazer parte. Só que é muito contraditório, porque quando a gente é proibido de participar da ceia, só que quando vai na mesa diante da ceia, no dia da ceia, ele falava, né? Porque depois que eu perguntei e falei sobre isso, ele mudou a fala. 2 vezes que eu estive olhando, uma vez eu estava presencial, outra pela internet, ele não falou mais isso. Mas na outra igreja, em todas que eu tenho visto, fala a mesma coisa. Essa não é a igreja, essa mesa não é exclusiva da presbiteriana, essa mesa é dos que creram em Jesus Cristo, é dos que entenderam o caminho da fé, entenderam e tal. E quando eu questionei o pastor, falei: pastor, mas esse não é um discipulado sobre as doutrinas da graça, as doutrinas primordiais do cristianismo, daí isso aqui tudo que está ensinando é sobre o sistema presbiteriano, é para nos introduzir a mentalidade presbiteriana.
para nós aceitar as regras presbiterianas, para nós colocar ela como valor de regra e conduta, como um presbiteriano. Não estava nem respeitando a lei do crer, do batismo, do participar da ceia. Aí ele disse no dia, falou, não, mas vocês já são nossos irmãos, só que vocês têm que passar por esse ritual. Querendo ou não, pode fazer a retorção que quiser. Se ele confessou que nós já éramos cristãos, nós já entendíamos, por isso o discipulado não se tratava das doutrinas da graça, então por que o retardamento da frequência de 3 e 4 meses para ele observar nossa conduta, postura, enquadramento? Por que esse condicionamento? Essa necessidade de aceitar só o que passar pelo rito, só o que passar pela disciplina do comportamento e for aprovado. Então ele, tipo assim, é como se quisesse receber uma elite. Porque se alguém faltasse e não avisasse, não podia participar. Não podia ser membrado, não podia ser batizado. Se alguém, mesmo sendo reconhecido como cristão, você não pode participar da mesa da ceia porque você não faz parte do membro. Então não se trata de fazer parte do corpo de Cristo na igreja mística, porque a igreja local reconheceu. Não se trata disso, se trata de cumprir com os preceitos da presbiteriana para você participar de um sacramento que era fundamental, essencial e necessário. Tanto do batismo quanto da ceia. Mas não poderia batizar de imediato, porque nós sabemos que vocês são cristãos, nem vamos dar o discipulado correto, mas vamos dar o discipulado para vocês se disciplinar conforme as regras da presbiteriana. Entendeu? Sabe? Coisas contraditórias tão lógicas e tão óbvias, que só fez caber que aquilo ali era uma caixinha. Entendeu? Eu não digo de todas as outras, porque, por exemplo, conheço outro, na Pensilvânia que eu fui, exemplar de igreja. Exemplar. Não tem essas limitações extra-bíblicas que a presbiteriana sobrepõe aos preceitos. Entendeu? Então é só esse parênteses. E quanto ao congresso que teve há 3 meses e meio atrás? 700, 800 dólares, 200 e poucas pessoas. Pagam pastores lá do Brasil numa fortuna, no selinho, não sei do que é. É bom, aliás, desculpa. Porque eu acompanho ele é muito conciso nos seus vídeos. Eu até gosto mesmo. Mas traz fulano, esse clã e tal. Pra que isso? E jantar toda sexta-feira para arrecadar dinheiro para não sei o quê. Nada contra o crescimento, mas é um crescimento que não se está dando embasado da forma correta. Mas para quê? Para gerar, que nem outro dia uma irmã SCB falou, fiquei muito triste porque eu não consegui vaga para o congresso, nunca participei, e nós fomos com... Ela largou mão do curso disso de uma outra igreja do interior aqui de Massachusetts, do encontro para o estudo bíblico, porque dentro do pessoal ali falando, eu já é a terceira, é uma bênção, é uma maravilha, viu? Mas você não está conseguindo entender essa parte aqui porque você não participou, porque o Senhor abençoa muito. O que tem a ver você participar de um congresso, pagar 800 dólares para você conseguir adquirir um conhecimento? Entendeu? É uma mentalidade muito do exacerbado, do exagerado, do que é aparente, vira tudo isso. Então é uma cautela que nós devemos tomar diariamente contra todos esses pontos que virou esse negócio de aparência. E aí vem esse esse irmão aí e começa a dizer que eu estou causando alvoroço, comoção, porque eu inclusive levei ele para essa outra igreja porque ele também estava perdido por aí, né? Ele mais um outro menino também que mudou, né? O outro não estava perdido, mas mudou. E aí vem me acusar de um monte de coisa, faz os grupos e me acusa e pá e tal, sem eu saber depois quando soube, né? Por final, tentou ainda pedir a deportação, né? Incluiu a filha dele, que trabalhava ali nas Forças Armadas, né? E me chamaram e fomos parar tudo para... Aliás, eu chamei porque eu fui ameaçado. E vamos parar tudo pra corte lá. E chego na corte e não tinha necessidade dela vir. Ela podia fazer pelo web. Mas não, vamos lá. Porque eu fiquei sabendo depois que eles achavam que eu ia sair preso de lá. Achavam que eu ia sair com mandado, carta de deportação. E foi exatamente isso que diante da juíza, depois dele levar um esfrega, dela levar um lava, um tapa na cara. Cala a boca. Basicamente, em outras palavras, você não sabe o que está falando, você não deveria ter se levantado e dizer essa ameaça, você não deveria ter feito isso. Nunca tinha visto essa menina na minha vida, sabia da existência por parte dele. O que aconteceu? Soube que eles estavam cantando vitória e que o Senhor ia dar a causa para eles, né? Faz a oração, me expulsando em espírito, que não sei o que tem, e tal. Aconteceu exatamente isso. Tentaram pediu a carta de deportação, a polícia, o juiz mandou calar a boca. Se tiver alguma coisa a resolver, você tem que ficar quieto, não tem nada a ver com você.
E foi exatamente o meu irmão, né? Querendo deportar outro irmão. Sabemos que fizeram coisas que burlaram a lei, compraram casamento para a família, etc. Todo mundo aqui que conheceu sabe falava isso. Eu fui o último a saber, na verdade. Inclusive, né, parente ali, tem aqui conversa. Então, se alguém quiser, né, achar que eu estou exagerando, não vou provar para ninguém, não vou mandar para ninguém. Mas se for parar isso, injustiça aqui, tá aqui, entendeu? Mas eu quero ver qual a coragem. Não tô apelando, desculpa, não tô fazendo esse apelo porque eu não quero isso. Mas é só para mostrar o modus operandi, já que estamos nesse âmago de dilema que está acontecendo e sucedendo desse parte desses extremismos, entendeu? Bom, e com essa divisão, com esse pessoal, todo mundo saindo, espatifou, teve uma pessoa ali, duas, que quase entrou em depressão, não quero mais saber de igreja, me deixa em paz, não quero mais saber, chorou e saiu do grupo, quando me tratou mal, responderam mal, entendeu? E tal, mas aí andou perdido, agora tá ok, já encontramos esses dias aí, tá tudo bem, né, foi uma maravilha, porque realmente foi ali aquele calor de emoção, desconstrução de tudo de novo, ó, você viu o caos que aconteceu. Tipo assim, ficou todo mundo meio perdido e tal. É muito triste, é muito frustrante, é muito decepcionante essas coisas acontecendo. E com isso, outros que não são sinceros, porque a escritura diz que é bom que haja essas coisas para que os sinceros se revelam. Portanto, também os que não são sinceros se revelam também. Né? O outro aqui, lá de Louisiana, eu tenho aqui, nossa, coisas absurdas que eu compartilhei com os dois aqui, que precisava saber disso, né? Vem falar coisas de baixo calão, para tentar me denigrir, me afetar, ficou por uma semana falando. São pessoas irreconciliáveis. Recebi prints nos grupos falando mal de novo e desfazendo, igual aconteceu com o Josafá. E igual aconteceu. São pessoas irreconciliáveis. Essas pessoas que são desequilibradas no seu extremismo. E não existe perdão. E sem contar dos grupos que eu participei, que o Josafá sabe muito bem que alguns ele estava, e pessoas que saíram daqui na época dos grupos por causa de tristeza do que ouviram, nessa exacerbazada, né, e tudo mais aí. Bem, dito isto, eu quero ressaltar que não é num tom de desabafo ou de esperar que algo venha a ser reparado, porque eu já estou em outra fase. O Espírito que me operou de compaixão e misericórdia não me faz com que eu transforme com o espírito de uma pessoa amargurada, em que espero pela misericórdia daqueles que não tiveram misericórdia, espero pelo comportamento transparecendo perfeito, ou um estado de transformação palpável, para que eu veja e reconheça que tal. Não se trata mais de mim. Aconteceu, foi fatos? Sim. Contribuiu? Para mim, sim. Eu tiro exemplos e coisas que me traz marcas de um momento em que eu vivi, de um momento em que eu passei. Não são aquelas marcas de uma cicatriz em que me transformou num ogro, mas eu acredito que foram marcas que me traz um sabor de uma transformação. No próximo eu vejo as minhas deficiências, minhas debilidades também. Quando assim eu vivo em pensar de que o próximo é tanto igual quanto a eu. Eu posso ver a face de Jesus no próximo mais palpável, mais tocável, mais tangível, nessa dimensão de matéria, né, que por hora ainda existe, estamos corruptível, mais do que se eu não estiver olhando no espírito. Eu vejo mais ainda aqui. E essa é a demonstração de que você realmente está no caminho da transformação. Não me auto-justificando, mas é o que a verdade nos diz, é o que a verdade nos esclarece. O mal inerente do ser humano nesse processo de transformação no caráter de Cristo, eu digo para os que já o reconheceram e caminham nessa verdade, porque os que ainda não tem como ser incluído nesse assunto. Então é normal e natural que nós, como seres pecadores, transgressores, venhamos a ofender, a afligir o próximo, venhamos a pecar contra o próximo, que é um dos pecados que mais tem acontecido por causa do seu próprio ego. Não é aquele pecado em que você acidentalmente, mas é o amor a si próprio, nossa luta do ego em nós. Isso dizendo no âmbito de irmãos para irmãos. É muito comum esses pecados acontecerem
Por isso, a luta em busca do perdão, do espírito de perdão, do espírito de pacificação, não é essa paz em que concordamos com coisas erradas, heresias. Não existe essa paz. Essa é a paz que o mundo pede e reivindica. Vamos todos aceitar todos, vamos concordar com todos, vamos viver uma vida de... Essa é a paz que o mundo, não é a paz que Jesus deu, né? Porém, quando eu quero ressaltar aqui nesse âmbito de irmãos para irmãos, eu preciso entonar com ênfase que se trata diferenciadamente, além de ser nossos irmãos, o líder de uma igreja, o pastor de uma igreja. Além de ser irmãos, ele tem que trazer nas mãos, no comportamento, no vivenciar dia a dia, o exemplo maduro de uma fé madura cristã, de um conhecimento que transcendeu a sua carne, o seu espírito, transcendeu o seu coração, transcendeu as suas emoções. Esse é um detalhe fundamental para que não venha prejudicar mais, porque você viver em conflito por personalidade, ideologias, esse é o trabalho, né, constante de uma igreja no molde do caráter, assim como o casamento, esposa e esposo. A transformação do caráter de Cristo se dá quando eu tenho um encontro com algo que é diferente de mim. Portanto, os dois trabalhando junto, né, assim exercitará e construirá um espírito de pacificação, de misericórdia, de longanimidade, né, um relacionamento saudável, construído na sinceridade, na honestidade, e no fingimento, não no mascaramento, não nessas formas de agir controversa a linhagem do que os frutos no Evangelho ensina a nós a observar. Agora, quando se trata de um líder de igreja, por que eu estou trazendo isso? Porque foi exatamente nos meus últimos quase 3 anos que eu tenho vivido saindo da congregação, eu tive problemas sérios que não foram provocados por minha parte, mas que foram observados